respeito da igreja. E essa mensagem, a mensagem 7, é o modelo do apóstolo Paulo. Soa um pouco estranho a gente falar que vai seguir um homem, certo? Paulo era um homem. Então, até que ponto nós podemos seguir um homem, certo? Bom, nós vamos ver o que capacita Paulo como um modelo que nós podemos seguir. E Paulo também nos incentiva a sermos modelo para que os santos sigam. Nós precisamos ser um padrão dos fiéis, para os irmãos também seguirem. Então, esse é o caminho. O Senhor Jesus viveu na terra e estabeleceu o padrão. E nós podemos seguir Paulo porque Paulo imitava Cristo. Não imitava Cristo de uma maneira como um ventríloco, né? O Senhor fazia, eu faço igual. Mas ele vivia Cristo. E é nisso que nós precisamos imitar Paulo. Bom, essa mensagem tem 2 partes e nós vamos ler vários versículos. Ou melhor, eu vou ler vários versículos e, em especial, na primeira parte, no primeiro algarismo romano, eu vou ler um trecho grande, os irmãos podem acompanhar, e no segundo algarismo romano eu vou ler outro trecho grande, os irmãos podem acompanhar. Mas ao decorrer da mensagem tem muitos outros versículos que eu vou citar, os irmãos não precisam ficar procurando. Eu vou só citar, eu já tenho tudo escrito aqui. Alguém me deu isso, é muito bom. Bom, o primeiro algarismo romano diz: Paulo era um modelo para os crentes. Modelo de quê? De viver Cristo, engrandecer Cristo, ministrar Cristo, como o Espírito no seu Espírito, para a edificação do corpo de Cristo. Então, tem muito conteúdo aqui. Ele era um modelo para os crentes, e o seu modelo mostrava aos crentes como viver Cristo, como engrandecer Cristo, e também como ministrar Cristo aos demais, como o Espírito no seu Espírito. O centro está no nosso espírito. Cristo agora é o Espírito. E Ele habita no nosso espírito. Acabamos de cantar: o Senhor habita em mim e faz morada no meu coração. Se expande. Cristo vive em nós. E tudo isso é com vistas à edificação do corpo de Cristo. Então, o primeiro trecho é em Atos 26, 27 e 28. Eu não vou ler tudo. Mas vou contar a história. Paulo estava sendo preso. Então, por causa de muita perseguição, ele estava fazendo sua defesa em frente ao rei Agripa. E ele conta qual que foi a experiência dele, como que o Senhor apareceu para ele. E o Senhor diz, na visão que Paulo recebeu: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, pois para isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas em que ainda te aparecerei. Então o Senhor apareceu a Paulo, e o Senhor se mostrou a Paulo, e Paulo iria ministrar e testificar as coisas que o Senhor apareceu a ele. As coisas não aparecem, certo? Eu posso te mostrar esse copo, mas eu não uso o verbo aparecer para esse copo. Eu apareço, uma pessoa aparece. Então Paulo ministrava Cristo nas coisas em que Cristo apareceu a ele. Então Paulo não ministrava as coisas, Paulo ministrava Cristo. Tem as coisas, mas o que era ministrado nas coisas era o Cristo que tinha aparecido a Paulo. Então esse é o modelo de ministrar a Cristo. Livrando-te do povo e dos gentios aos quais eu te envio. Esse versículo é poderoso porque é aí que nós somos alcançados. Paulo foi enviado aos gentios para lhes abrir os olhos, para fazê-los voltar-se das trevas para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, a fim de que recebam perdão dos pecados e herança para os que foram santificados pela fé em mim.
E aí o versículo famoso, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Bom, Paulo fez a sua defesa e Agripa falou, eu poderia libertar esse homem aqui, mas ele apelou para César. Então vamos mandar ele para César. E ir para César significa entrar num navio como prisioneiro e atravessar o mar para chegar até Roma, na Itália. Longe. Não sei quantos dias de navio. E o problema é que nesse navio eles pegaram uma tremenda tempestade. Eles estavam todos com certeza que iriam morrer. E Paulo era prisioneiro no navio. E mesmo como prisioneiro, ele levantou entre os homens e falou, eu vos aconselho que tenhas bom ânimo, pois nenhuma perda de vida haverá entre vós, exceto a perda do navio. Porque eu estou em Atos 27 e 22. No 23, ele fala, o Senhor me apareceu à noite, numa visão, e ele disse que eu preciso estar na frente do César. Então, nós vamos viver, não tem problema. 24, não temas, Paulo, é preciso que compareças perante César. Então, o Senhor falou para Paulo, ele falou, é isso que vai acontecer. Não tinha ansiedade em Paulo, certo? O Senhor falou, tá bom, é isso que vai acontecer. Eis que Deus te concedeu todos os que navegam contigo. O Senhor apareceu para Paulo, falou isso, e Paulo pôde animar a todos. Falou, o Senhor apareceu, é isso que vai acontecer. E, realmente, o navio naufragou. Eles tinham mais de 200 pessoas no navio. Eles juntaram lá o que sobrou do navio, puderam se ancorar e acabaram numa ilha chamada Malta. E nessa ilha, os nativos acolheram eles. Imagina, a tempestade estava acontecendo, então os nativos trouxeram ele para dentro e fizeram uma fogueira para eles se aquecer. Paulo foi buscar uns gravetos para jogar na fogueira. Quando ele fez, 28:3, tendo Paulo ajuntado um feixe de gravetos e pondo-os no fogo, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Como se não bastasse tudo o que já tinha acontecido. Quando os nativos viram a cobra pendurada na mão dele, diziam, certamente esse homem é assassino. E, embora tenha sido salvo do mar, a justiça não deixa ele viver. Então, Deus está castigando este homem, um assassino. Então, imagina, você chega numa ilha, os nativos te recebem e tal, mas eles começam a te considerar como assassino. Não é a melhor das situações. Paulo estava muito ansioso, certo? Muito nervoso. Ele sacudiu a cobra no fogo e é isso. Ele, porém, sacudindo a cobra no fogo, nenhum mal sofreu. Aí os nativos esperavam que ele viesse a inchar ou cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, e vendo que nada de normal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Então, ele era um assassino. Ah, não, ele é um deus. Né? Ao redor de Paulo, olha tudo o que estava acontecendo. Os nativos achavam isso, os nativos achavam aquilo, naufrágio, cobra, fogo. E Paulo estava ali, vivendo Cristo. Nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, de nome Públio, o qual nos acolheu e hospedou amigavelmente por 3 dias. Aconteceu estar de cama o pai do Públio, e Paulo soube e curou o pai de Públio. Tendo ocorrido isso, vieram também os demais enfermos da ilha e foram curados. Esses 2 versículos parecem muito com os evangelhos. Não é? O Senhor Jesus estava lá, apareceu alguém doente, o Senhor curou, vieram os outros e também foram curados. Percebe o paralelo aqui de Jesus e Paulo? Nós vamos ver esse paralelo mais vezes hoje. Tendo ocorrido isso, os outros demais da ilha que estavam enfermos foram para Paulo e foram curados. Paulo, apesar de todo o ambiente, estava simplesmente vivendo Cristo.
E esse é o modelo. Viver Cristo, engrandecer Cristo e ministrar Cristo. Senhor Jesus. Bom, o versículo chave é 1 Timóteo 1,16, ou versículo base. Diz: mas por essa razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para que eu servisse de exemplo aos que crerão nele para a vida eterna. Essa palavra principal precisa de contexto. No versículo anterior, Paulo fala que ele era o principal dos pecadores. Quem era Paulo antes do Senhor aparecer para ele? Saulo de Tarso era aquele que perseguia os cristãos, perseguia a igreja. Então, quando o Senhor apareceu para ele e fala: Saulo, por que me persegues? Ele falou: eu sou o principal dos pecadores, porque eu persigo a Cristo, persigo os crentes. Então ele considerava o principal, para que em mim, o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para que eu servisse de exemplo aos que crerão nele. Então, eu não sei quão pecador você se considera, mas Paulo é nosso exemplo. Como o principal dos pecadores, Cristo se revelou nele, e ele se tornou um exemplo. Então, nós não temos desculpa. E o Senhor não está também preocupado no seu pecado. Ele se revelou a Paulo, e Paulo se tornou um exemplo aos que crerão nele para a vida eterna. Não importa o nosso passado, Deus tem um caminho em nós. O que Ele quer é que nós vivamos Cristo. Filipenses 1:20 diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte, pois para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, Paulo estava naquela viagem, com certeza, morrer era lucro. Eu já completei minha carreira, certo? Mas por causa do corpo, por causa dos santos, pelo encargo de engrandecer a Cristo e ministrar Cristo, Paulo vivia Cristo. Paulo continuava e vivia sendo gasto pela igreja e pelos santos. E 2 Coríntios 3:6, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida. Cristo agora é o Espírito, Ele habita em nós, e nós somos ministros do Espírito. Senhor Jesus. O Senhor apareceu para Paulo a fim de designá-lo como ministro e testemunha, tanto das coisas nas quais Paulo havia visto, como daquelas nas quais ele ainda apareceria a Paulo. Nós já lemos Atos 26:16. O Senhor constituiu Paulo ministro e testemunha. Ministro é aquele que tem uma obra, aquele que ministra. Agora, a testemunha é uma pessoa. Ele é alguém que viu, ele teve uma visão, e a testemunha é a pessoa. Então, existem esses dois lados, a obra e a pessoa. Voltando para o Senhor Jesus, você consegue separar o que era a obra e o que era o viver cotidiano, a pessoa do Senhor? Quando ele ia... tá bom, agora é meio-dia, eu vou começar o meu ministério, então eu vou encontrar aquela mulher no poço. Não existia isso. O Senhor, o viver dele era a sua obra. A sua pessoa era a sua obra. Ele vivia expressando o Pai. Paulo vivia expressando a Cristo. Não existia separação entre o viver e a obra de Paulo. Nós vamos ver alguns versículos para falar disso. Viver
equivale à obra. Por exemplo, Atos 20, 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Noite e dia. Não existia turno. Né? O meu turno começa às 8 da manhã. O seu viver era a sua obra. 1. Paulo viveu uma vida totalmente digna, com o modelo mais elevado de virtudes humanas, expressando os atributos divinos mais excelentes. Uma vida parecida com a vida que o próprio Senhor vivera na terra anos antes. Efésios 4, 20. Vós não aprendestes Cristo assim. 21. Se é que de fato tendes ouvido, nele foste instruídos, assim como a realidade está em Jesus. Existe até uma mensagem com esse título, né? Aprender Cristo como a realidade está em Jesus. E é uma frase que soa estranho gramaticalmente. Aprender Cristo como a realidade está em Jesus. A realidade está em Jesus. Jesus é o título da pessoa do Senhor Jesus, na parte humana, certo? O homem Jesus. E quando Jesus andava na terra, tudo que ele fazia era a vontade do Pai, expressava o Pai. As palavras que ele falava, as palavras do Pai. Isso é a realidade. A realidade está em Jesus. Então é dessa forma que nós precisamos aprender Cristo. Nós aprendemos Cristo como a realidade está em Jesus. Então, quer viver em realidade? Viva Jesus. Nós precisamos viver Cristo, engrandecer Cristo e ministrar Cristo. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4, 6. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus vossos pedidos. Aí no 11 fala, não digo isso por causa de necessidade, pois aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e sei ter abundância. Em tudo e em todas as coisas aprendi o segredo, tanto de estar saciado como de passar fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Aí vem um versículo muito conhecido e usado. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Frequentemente a gente toma esse versículo como... A gente toma esse tudo como o nosso tudo. Né? Eu preciso passar naquela prova. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou brigando com aquele irmão, mas nós vamos resolver isso. Ele vai ver o dele. Tudo posso naquele que me fortalece. É o nosso tudo, né? Tudo que a gente quer. Mas o tudo é humilhado e abundância. Saciado ou fome. Abundância ou necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para mim, mas tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo, irmãos, é para viver Cristo. 2. O homem Deus maravilhoso, excelente e misterioso que viveu nos evangelhos, continuou a viver por meio de Paulo, como um de seus muitos membros. Paulo era uma testemunha viva do Cristo encarnado, crucificado, ressurreto e exaltado por Deus. Filipenses 2,5 fala que Paulo fala, tende em vós a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus. Ótimo. Eu sou casado há 15 anos. Eu não tenho a mesma maneira de pensar da minha esposa. Se você viver 50 pessoas ao lado de alguém, você vai pensar mais parecido, mas não é a mesma maneira de pensar. Como então eu posso ter a mesma maneira de pensar de Jesus Cristo? Convenhamos, ele viveu 2000 anos atrás. Por exemplo, eles trouxeram para o Senhor uma mulher pega em adultério. E o Senhor falou, quem está sem pecado, atire a primeira pedra. Abaixou e começou a escrever na areia. Como que eu vou ter esse mesmo tipo de pensar? Bom, nós somos imitadores de Cristo, não no que ele fazia e tentar
fazer uma mímica, certo? Do que o Senhor era e eu tento reproduzir. Não. Cristo vive em nós. E Ele habita em nós, está se expandindo em nós. Ter a mesma maneira de pensar é ter a mente de Cristo. Como? A minha mente é mortal. Então, vamos resolver isso já e põe a mente mortal à morte. E a mente de Cristo, então, se torna a minha mente. Eu sou transformado. E eu penso como Cristo pensa. Na verdade, Cristo é que pensa em mim. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É a única maneira de ter a mesma maneira de pensar. Quando nós servimos na igreja, como nós vamos ter a mesma maneira de pensar uns com os outros? Cristo deve ser o único ser pensante. Aleluia. B. Paulo tomava Cristo como seu tudo. Seu viver, modelo, meta e segredo. Filipenses 1,19, pois sei que isso me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. O título Jesus Cristo compreende o viver humano de Jesus, a sua morte e ressurreição, a sua obra redentora. Então, o viver humano está incluído nesse suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Cristo agora é o Espírito, e Ele supre o que Ele é ao nosso Espírito. E o que Ele é? Jesus Cristo, aquele que passou pela vida humana, aquele que sofreu tudo o que nós podemos pensar em sofrer. Ele é aquele que nos supre. Agora o Espírito que está se dispensando, agora nós temos o suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo. Esse é o segredo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda ousadia, como sempre também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou pela morte. Muito bem. Vamos voltar agora para a mesma maneira de pensar de Cristo. Qual que é o contexto aqui? Esse versículo é Filipenses 2,5. O 6 fala, o qual, existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus como algo precioso a que se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e sendo encontrado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a maneira de pensar de Cristo Jesus. Tende a mesma maneira de pensar que houve também em Cristo Jesus, o qual se rebaixou, se humilhou, se tornou escravo, morreu em morte de cruz. Não tem como ir mais baixo do que isso. O Senhor que é Deus, que habitava em luz inacessível, na glória do Pai, se humilhou, se tornou uma das suas criações, uma das suas criaturas, e mesmo em forma de homem, se humilhou e morreu uma das piores mortes, a morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós queremos estar na glória, certo? Mas o caminho que Jesus passou para entrar na glória é esse, de se esvaziar, de se humilhar. Nós recebemos a vida do Senhor, certo? Nós temos a vida em nós. Essa vida nos capacita a ter um viver adequado. Um viver que é o viver de Cristo. E esse viver nos conduz a um destino, nos conduz ao reino, nos conduz a uma esfera, nos faz seguir as regulações, as leis daquela esfera, daquele reino. E o destino, o final, é a glória. Então nós temos o que é preciso, a vida. Nós já recebemos a vida.
Agora nós estamos na etapa do viver. Nós precisamos viver Cristo hoje, expressando Cristo, engrandecendo Cristo, ministrando Cristo, para atingir o destino e entrar na glória. C. Paulo era infundido com Deus para brilhar Deus no ministério da nova aliança, que é o ministério do Espírito, o ministério da justiça e o ministério da reconciliação. Gosto muito do versículo 2 Coríntios 3,18. Estando todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como espelho a glória do Senhor, estamos sendo transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Senhor Espírito. É o Espírito que age. Nós contemplamos e refletimos como por espelho a glória do Senhor e estamos sendo transformados pelo Senhor Espírito. O qual também nos capacitou, 2 Coríntios 3:6, a sermos ministros de uma nova aliança. Ministros não da letra, mas do Espírito. Então, esse Espírito que nós recebemos, a vida que nós recebemos, nos capacita a sermos ministros. Então não espere que alguns irmãos, um grupo especial, vá ministrar Cristo para a igreja. Eles ministram Cristo para a igreja. Mas todos nós fomos capacitados a sermos ministros. Se você não ministra Cristo, a igreja perde a sua porção. A igreja falta, tem carência daquela porção, porque a sua porção de Cristo é sua porção de Cristo. O Espírito nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. 2 Coríntios 5, 18 a 20. Tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não levando em conta as ofensas dos homens, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Somos, portanto, embaixadores de Cristo. Como se Deus rogasse por meio de nós, suplicamos em nome de Cristo, reconciliai-vos com Deus. Somos embaixadores de Cristo. Um embaixador é aquele que representa a autoridade. Ele não tem autoridade nele mesmo, mas ele representa a autoridade, ele está autorizado. Então nós somos embaixadores de Cristo, para quê? Para o ministério da reconciliação. Então nós precisamos representar Cristo no ministério da reconciliação. E como Cristo agiu com respeito à reconciliação, não levou em conta as ofensas dos homens. Uau! Isso me expõe. Porque tem um determinado tipo de pecado que eu levo em conta. Assim, aquilo eu abomino. Então, eu achei que eu tinha ganhado bastante tempo. É o relógio que parou. Tá bom. 8:04, tá bom. O ministério de reconciliação do Senhor não leva em conta as ofensas dos homens. Então, se eu levo em conta a ofensa dos homens, eu não estou sendo um embaixador adequado. Certo? De novo, tem um tipo de pecado que eu abomino, eu não converso com essa pessoa porque ele está envolvido com isso. Então eu estou levando em conta a ofensa do homem. Mas o Senhor não levou em conta a minha ofensa. Eu não sou melhor do que ninguém. O Senhor não levou em conta a minha ofensa e me reconciliou com Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. E temos o ministério da reconciliação. Então reconciliai-vos com Deus. Eu não me importo com a sua ofensa, com a ofensa que você comete. Eu era um agressor. Deus não considera a sua ofensa. Então eu não posso, porque eu sou embaixador de Cristo. D. Por ser um modelo para os crentes, Paulo pôde incumbir Timóteo a ser um padrão na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza.
Quando nós temos uma falha, esse versículo pode ser bem pesado para nós. Ser padrão dos fiéis. Na palavra, no amor, na fé, na pureza. No proceder. Padrão dos fiéis. Bom, primeiro, nenhum versículo deve nos colocar para baixo. Se está nos colocando para baixo, Satanás está usando, deturpando a palavra para te colocar para baixo. Porque a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Deus, o falar de Deus é doce. Ele está sempre nos cativando para Ele. Então, vamos ler de novo esse versículo. Ninguém despreza a sua juventude, pelo contrário, torna-te padrão. Torna-te padrão dos fiéis. Eu não sou o padrão, mas eu preciso me tornar o padrão. Não é que, bom, Paulo era padrão, então vocês sigam Paulo. Eu preciso me tornar um padrão. Porque os outros, todos os santos, podem se espelhar em mim. Por favor, não. Mas eu preciso me tornar um padrão. Essa é a maneira de viver Cristo. Eu preciso viver Cristo. Se eu vivo Cristo, vocês podem me tomar como padrão em viver Cristo. Senhor Jesus. Paulo é o nosso modelo ao ser um embaixador de Cristo, com as seguintes qualificações. Ele não vivia pelo que ele era ou podia fazer, mas pela vida imortal, que é o próprio Cristo. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu vivo, não vivo mais por mim mesmo, mas pela fé, a fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 2. Ele estava determinado a ganhar honra de ser agradável a Cristo em todas as coisas, vivendo, produzindo, expressando e propagando Cristo em todos os aspectos. 3. Ele era constrangido pelo amor de Cristo a não viver mais para si mesmo, mas para o Senhor. Vivermos para o Senhor significa que estamos sob a direção e controle do Senhor e que queremos cumprir os requisitos, satisfazer os seus desejos e completar o que Ele pretende. Essa palavra constrange, no 2 Coríntios 5,14, o amor de Cristo nos julgando, nos constrange. Julgando nós isso, um morreu por todos, logo todos morreram. Vou contar uma historinha real. Mês passado eu fui levar o meu cachorro para nadar no rio. Aí tinha chovido muito e o rio estava cheio. No lugar que a gente normalmente joga estava ocupado. A gente foi para um outro lugar. Eu joguei a bolinha, ele foi e não conseguiu pegar e não conseguiu voltar também. Ele foi arrastado pelo rio. Tá tudo bem, ele achou um banco de areia, eu entrei lá e peguei ele. Mas ele ficou vendido, não tinha o que fazer. O rio não era muito fundo, mas era fundo o suficiente para levar ele, para arrastar ele. E ele simplesmente foi. Isso é ser constrangido. Nós precisamos ser constrangidos pelo amor do Senhor. A gente não tem escolha. O amor do Senhor nos constrange, nos leva. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse amor tem de nos constranger. Esse amor nos constrange a não viver por nós mesmos, mas por aquele que morreu por nós. E 4, ele não conhecia os outros exteriormente segundo a carne, na velha criação, mas interiormente, segundo o Espírito, na nova criação. Tá bom. F. Paulo é nosso modelo por ter vivido e servido a Deus no seu espírito regenerado por meio do Cristo interior, o Espírito que dá vida, não em sua alma, pelo poder e capacidade da alma. Ele era um homem espiritual que semeava para o Espírito a fim de gerar fruto do Espírito. No seu natural, Paulo era muito capaz. Ele era muito educado, eloquente, ele tinha uma vontade forte, ele conseguia fazer o que ele pretendia, mas depois que o Senhor se revelou para ele, ele não viveu mais
pela sua alma, pela sua capacidade, mas viveu Cristo. G. Paulo é nosso modelo de ter sido consciente do corpo e centrado no corpo, fazendo tudo no corpo, por meio do corpo e para o corpo. 1 Coríntios 12, 22 a 27 é conhecido. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os membros do corpo que consideramos menos honrados, esses vestimos com muito maior honra, e os nossos membros que são menos decentes tratamos com maior decência. Por exemplo, quando um irmão recém-convertido vem e compartilha, toda a igreja veste esse irmão de honra, certo? Quando aquele irmão que nunca compartilha, que você não espera nada, ele expressa o Senhor, toda a igreja veste de honra. Então, e aqui fala, os mais velhos não têm necessidade disso. Então, isso meio que balança, o corpo, né, se balança. Nós vestimos de maior honra aquele que parece que menos tem honra, para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Se o membro sofre, todos sofrem. Nós somos corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. E é o corpo que realiza o crescimento do próprio corpo, certo? Em Efésios. O corpo bem ajustado e entrelaçado por meio da junta do rico suprimento e por meio da operação segundo a medida de cada parte, não é das partes das juntas de suprimento, mas de cada parte, realiza o próprio crescimento. O corpo realiza o próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, quando nós somos transformados, nós crescemos na vida, esse crescimento é para o corpo. E o corpo precisa do nosso crescimento individual. Mas, de novo, isso não é para nós. Muito bem. Segundo o algarismo romano. A melhor maneira de apacentar, cuidar e nutrir as pessoas é dar-lhes um exemplo adequado. Paulo alimentava seus filhos espirituais com o próprio viver de Cristo. Outra historinha. Ontem, eu estava numa pracinha, andando eu, minha esposa e meu filho de 2 anos, Kevin. E a gente estava andando e eu subi na guia da calçada. Tem grama dos dois lados. Eu subi na guia e andei só na guia. Adivinha, eu olhei para trás, o Kevin estava lá tentando andar na guia. Tá. Aí hoje a gente foi na mesma pracinha e eu fiz o teste. Eu falei assim, não pode andar na guia. Ele levantou o dedinho assim e falou, não pode. Ele entendeu. Qual a próxima coisa que ele fez? Andou na guia. Porque ele viu o exemplo. Ele entendeu o ensinamento. Mas ele seguiu o exemplo. É a mesma coisa aqui. A melhor maneira de apacentar, cuidar e nutrir não é ensinando, mas é dando exemplo. Amém. Nós precisamos ser um modelo, não ensinando, não dando ensinamentos, dando mensagens, dando exortações, mas sendo o exemplo. Tá, o segundo trecho que eu quero ler é 1 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Fala, porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada no vosso meio não foi em vão. Paulo fala repetidas vezes da nossa entrada no vosso meio. Vocês sabem como nós fomos no vosso meio. Vocês sabem que tipo de pessoa fomos entre vós. Não cessei noite e dia de labutar. Então, Paulo sempre fala, olha o exemplo. Ele se põe como exemplo de viver Cristo. Vou pular para o 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem é feita com dolo. Mas, como fomos aprovados por Deus para que o Evangelho não nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Fomos aprovados por Deus. Se você é aprovado, significa que teve um teste. Então, Deus nos testa.
E por que Deus precisa nos testar? Ele já não conhece nosso coração, não conhece tudo que está em nós? Sim, Deus conhece, mas nós não. Então, quando Deus nos prova, a gente percebe o que nós somos. E você pode ser aprovado ou reprovado. Quando nós somos aprovados no teste, não significa que não tinha nada, mas que nós tratamos com aquilo. Quando você é aprovado, então aquilo que você fala é para agradar a Deus e não aos homens. Pois nunca usamos palavras de bajulação, como sabeis, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Bajulação? Poxa. Imagina, eu venho aqui e começo a falar, irmãos, a igreja de Sumaré é maravilhosa. Os irmãos... a igreja de Sumaré é maravilhosa, mas eu não posso vir e falar palavras de bajulação para tentar ganhar o seu partido, sabe? Eu agrado os homens. Isso não tem nada a ver com ministrar Cristo. Ou pretexto para a ganância. Pretexto aqui tem a ver com mistura. Você coloca água no leite, sabe? Para vender o leite e ganhar mais. É um pretexto para a ganância. Deturpar a palavra de Deus em busca de ganho. Nem buscamos glória de homens, seja de vós, seja de outros, embora pudéssemos recorrer à nossa autoridade como apóstolos de Cristo. Jesus não considerou o fato de ser igual a Deus como fato precioso a que se apegar. Paulo, sou apóstolo, mas não significa nada, eu não vou exercer o meu direito de apóstolo. Ele, várias vezes, não pegava oferta, ele trabalhava para fazer o seu sustento. Pelo contrário, fomos ternos entre vós como uma mãe que amamenta, cuida com carinho de seus próprios filhos. As mães sabem que o importante é alimentar o filho. E ela alimenta não colocando a colher goela abaixo, certo? Existe uma ternura, né? um jeitinho. Ela cuida com carinho, com vistas a nutrir a criança. Não tem muito ensino, é nutrição. E no 11, assim como sabeis que fomos para cada um de vós como um pai para os seus filhos. O pai no sentido de exortar, consolar e testificar. Para que andássemos de modo digno de Deus que vos chama para o seu reino e glória. Então, de novo, nós temos a vida, nós estamos na etapa do viver, mas Deus nos chama para o reino e glória. Esse viver nos introduzirá no reino, e o destino final é a glória. Letra A. Paulo e seus cooperadores eram um modelo das boas novas que pregavam. Sabeis que tipo de pessoas fomos entre vós e para vós. B. Na igreja, a coisa mais importante é a pessoa. A pessoa é o caminho e a obra do Senhor. Você é o que você faz. Jesus. Em verdade vos digo, o filho nada pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo o que o pai faz, o filho também igualmente o faz. João 6,57. Assim como o pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do pai, também quem de mim se alimenta viverá por causa de mim. Paulo. Eu sei que isso me resultará em salvação, Filipenses 1,19, pela vossa súplica, pelo suprimento abundante do Espírito de Jesus Cristo, não pela sua capacidade. Para mim, viver é Cristo, e morrer é lucro. Servia o Senhor como escravo. Atos 20, 24, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar solene testemunho do Evangelho da graça de Deus. C. Precisamos seguir o modelo dos apóstolos de dar mais atenção à vida do que à obra. Jesus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo
não cair na terra e morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Paulo, 2 Coríntios 4,12, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. D. Os apóstolos não somente pregavam o evangelho, mas também o viviam. Eles ministravam o evangelho não por palavra, mas também, não apenas por palavra, mas também por uma vida que exibia o poder de Deus. Uma vida no Espírito Santo e na certeza de fé. E os santos em Tessalônica tornaram-se imitadores do apóstolo. Isso os levou a seguir o Senhor, a tomá-lo como seu modelo, tornando-os um modelo para os outros crentes. Eu vou ler 1 Tessalonicenses 1, 5 a 7. Porque o nosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas também em poder, no Espírito. Em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis que tipo de pessoas fomos entre vós. E vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de modo que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Ásia. Cristo é o padrão. Paulo se tornou um modelo de seguir a Cristo. Os santos se tornaram modelos de seguir Paulo em seguir a Cristo. Então, o modelo é esse, viver Cristo. F. O apóstolo Paulo enfatizou repetidamente a entrada dos apóstolos no meio dos crentes. Isso mostra que o modo de vida deles desempenhou um papel importante na infusão do evangelho dos novos convertidos. Os apóstolos, em meio a muita luta, anunciavam o evangelho aos tessalonicenses com ousadia em Deus. Os apóstolos estavam livres de engano, impureza e dolo. Os apóstolos foram primeiramente testados e aprovados por Deus, e então foram encarregados por ele do evangelho. Portanto, o seu falar e a pregação do evangelho não vinha deles mesmos para agradar homens, mas de Deus para agradar a Deus. Deus provou, examinou e testou o coração deles continuamente. Em Salmo 26, 2 diz: examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. E depois em 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Como eu disse, o Senhor já sabe se tem caminho mau ou não, mas isso é uma abertura ao Senhor. Senhor, prova-me, sonda-me, me conhece, vê se tem algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós precisamos nos abrir ao Senhor. Ele vai brilhar a sua luz e mostrar onde nós não estamos vivendo Cristo. Os apóstolos não usavam palavra de bajulação nem pretexto para ganância. Ter qualquer pretexto para ganância é mercadejar ou adulterar a palavra de Deus. É também fingir ser piedoso para obter lucro. Isso é terrível. Os apóstolos não buscavam glória de homens. 5a. Buscar glória de homens é uma verdadeira tentação para todo obreiro cristão. Muitos foram devorados e danificados por isso. O versículo de referência aqui é 1 Samuel 15, 12. 1 Samuel 15, Saul é levantado rei. E no 16, o Senhor fala para Samuel buscar Davi. Um capítulo. O que aconteceu com Saul? Que foi de tão errado assim, que Deus se arrependeu de ter feito Saul rei? Bom, a primeira grande conquista de Saul foi derrotar os amalequitas. E o Senhor falou: Saul, eu estou parafraseando, você vai lutar com os amalequitas e não vai trazer nada de volta, vai destruir tudo. Nada. Eu não quero nada. Destrua tudo. Tá bom. Saul foi, venceu os amalequitas, poupou a vida do rei e poupou o melhor do gado.
a tarefa era muito simples, muito clara, né? E aí o Senhor falou: Samuel, vai falar com Saul. Samuel, Saul, o que você fez? Desobedeceu o Senhor? Ele falou: não, eu não desobedeci o Senhor. Eu salvei o gado para ofertar para o Senhor. Ele falou: Saul, você desobedeceu o Senhor? Ele falou: não, oferta, está aqui, eu salvei para ofertar. E aí vem a frase conhecida: obedecer é melhor do que sacrificar. É melhor do que os sacrifícios. Mas isso ainda não foi a pior coisa que Saul fez. No versículo 15, no capítulo 15, versículo 12, madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta desceu a Gilgal. Saul tinha recebido uma vitória, se enriqueceu o reino e ergueu para si um monumento. Então, o que ele fazia não era para o reino de Deus. Ele era o rei e ele estava criando uma monarquia para ele dentro do reino de Deus. Uau! Então, no final do capítulo, no mesmo capítulo que ele tinha se tornado rei, o Senhor falou para Samuel: eu me arrependi de ter feito Saul rei. Você vai vai na casa de Jessé, e lá tem um que vai me agradar. Uau! O que ele fez não foi para o reino de Deus, mas ele criou uma monarquia dentro do reino de Deus. Lúcifer tornou-se o adversário de Deus, Satanás, porque buscou glória. Todo aquele que busca glória de homem é seguidor de Satanás. O quanto seremos usados pelo Senhor e por quanto tempo depende de buscarmos ou não a glória dos homens. 6. Os apóstolos não se posicionavam na sua própria autoridade ou dignidade como apóstolos de Cristo. Afirmar autoridade, dignidade ou direito na obra cristã prejudica essa obra. O Senhor Jesus, enquanto esteve na terra, abriu mão da sua dignidade. Certo? Suponha que o irmão que é revestido de autoridade, certo? Isso existe, os irmãos líderes têm autoridade. Mas eu duvido muito que você vai ver aqui em Sumaré algum irmão falar: eu sou o irmão responsável aqui e eu estou dizendo que é assim que vai ser. Isso é clamar a sua autoridade. Eu sou dignatário, certo? Eu tenho essa prerrogativa. Isso é assumir uma posição e isso danifica a obra do Senhor. Se seguirmos esse modelo de abrir mão do direito, como o Senhor fez, como o apóstolo fez, mataremos um germe mortal no corpo de Cristo, o germe de assumir uma posição. Os apóstolos eram uma mãe que nutria com carinho, era um pai que exortava e também um irmão servindo os crentes. Eles eram um irmão, um membro no corpo de Cristo. Os apóstolos cuidavam dos fiéis e ansiavam por eles como uma mãe que amamenta e anseia pelos próprios filhos. Cuidar das pessoas é torná-las felizes, confortá-las, fazê-las sentir que você é agradável a elas, fazer fácil de ser contatado e de todas as maneiras. Então nós não tentamos agradar os homens, mas quando nós somos adequados, as pessoas sabem que nós somos agradáveis. Nós agradamos a Deus, tentamos agradar a Deus. E isso tem um resultado de cuidar das pessoas de maneira adequada, tornando-as felizes, confortáveis. Cuidar das pessoas em nossa humanidade natural não é genuíno. Devemos cuidar das pessoas com a presença do Senhor como o fator encantador, como a realidade da ressurreição. Cuidar inclui nutrir,
Nutrir as pessoas e alimentá-las com um Cristo todo inclusivo em seu ministério completo em 3 estágios. 8. Os apóstolos não somente transmitiram o Evangelho de Deus aos Tessalonicenses, eles também transmitiram a sua própria alma. Viver uma vida pura e justa e amar os novos convertidos, dando-lhes até mesmo nossa própria alma, são os pré-requisitos para infundi-los com o Evangelho. Paulo estava disposto a gastar não somente o que tinha, mas também a si mesmo, seu próprio ser, por amor aos santos. 2 Coríntios 12:15, eu com prazer gastarei e serei inteiramente gasto. Gasto é uma palavra interessante. Não é que, por exemplo, se eu vou gastar a minha mão, eu não estou cortando minha mão fora de uma vez, eu estou gastando diariamente, pouco a pouco e constante, certo? Paulo ele estava disposto a ser inteiramente gasto, exaurido dele mesmo, em favor das vossas almas. E 9. Os apóstolos se consideravam pais dos crentes, exortando-os a andar de maneira digna de Deus, ter um andar que os capacitará a entrar no reino de Deus e os introduzirá na glória de Deus. Irmãos, nós temos de tomar a liderança, de servir o Senhor, de viver o Senhor, de tal forma que os irmãos podem nos tomar como modelos de viver Cristo para o corpo. Amém? Aleluia. Agora os irmãos podem compartilhar.